Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR, como sempre, são uma realização do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e também, como sempre, tem a parceria do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos, mais uma vez, abordar o quadro que se formou, né, com o novo governo Trump e o processo que vem ocorrendo, né, de profunda desestabilização da economia em escala mundial e afetando de maneira importante o jogo geopolítico, o jogo geoeconômico. E vamos tentar hoje aqui é, buscar um pouco qual é a lógica, o que está por trás, como é que se explica, como é que se dá, como é que se conforma esse processo todo que nem sempre tem cara de coisa racional, né? Nós tivemos a imposição de um processo de tarifação extremamente volumosa sobre um conjunto grande de países, sobre Europa, sobre Canadá, sobre México, enfim, sobre quase praticamente todo o mundo, com ênfase maior na China, mas com algumas retaliações, como foi o caso da África do Sul, bastante fortes. E daí você tem retrocessos, avanços, retrocessos no jogo tarifário, você tem retaliações, e esse processo vem hoje de maneira importante, afetando é, tanto as relações internacionais, tanto o jogo geopolítico e geoeconômico, quanto começa a ficar claro que também afeta, seja diretamente ou seja indiretamente, pelas respostas que estão sendo dadas pelos diferentes países sobre a própria política americana. Ou seja, um processo que a gente fala que mexe com a política, que mexe com a geopolítica e que tem suas racionalidades ou suas irracionalidades. Avançando um pouco sobre essa discussão e tentando aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre essas questões, nós teremos conosco dois pensadores importantes. Um é o professor Rafael Iores, que é professor de História e Política Latino-Americana na Universidade de Denver, na Califórnia. É também professor associado do Instituto de Políticas Públicas da Escola de Estudos Internacionais, é pesquisador associado do Washington Brasil Office, né, e do Instituto de Estudos sobre Estados Unidos no Brasil. E teremos também conosco o professor Roberto Moll, que é professor de História da América na Universidade Federal Fluminense e é professor orientador de mestrado no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar a abertura por parte do nosso presidente do Instituto ANSUR, o Vicente Trevas. Antes de passar a palavra para o Vicente Trevas, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSUR, que deem o seu like para ampliar a penetração do canal e entendo interesse em serem avisados ou avisadas de futuras atividades, que cliquem também no sininho. Vicente Trevas, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos. E muito boa ocasião de encontrar outros amigos e amigas em outros horários. Inicialmente, agradecer ao professor Rafael Iores, que é um grande parceiro nosso, é um parceiro que nos ajuda a refletir, a pôr em perspectiva as agendas que aqui trabalhamos coletivamente. Quero também agradecer ao professor Roberto Moll, pela sua gentileza de ceder o seu tempo e sua reflexão para esse debate coletivo, né? É, a sessão de hoje, ela é a continuidade de uma grande interrogação, ou de uma grande questão que para sobre o mundo, para sobre os estados, a geopolítica, as sociedades, que é uma inflexão do Estado americano sobre a condução do governo Trump, né?
E é evidente que nós estamos numa fase ainda de relatar iniciativas, resoluções, idas e vindas, é, mas percebo que nós ainda estamos numa fase de muita especulação, né? Ou seja, uma fase onde não se clarifica muito concretamente o que se pretende com essas medidas adotadas pelo governo Trump, os seus objetivos, a lógica que preside essas decisões, né? A estratégia que as organiza e os movimentos táticos operacionais do próprio presidente, né? Portanto, além dos impactos imediatos, seria muito importante, do ponto de vista da nossa reflexão aqui no Instituto Amisul, se pudéssemos ir além da especulação, se pudéssemos enunciar algumas hipóteses que poderia estruturar a tentativa da nossa compreensão do que está em curso e os seus desdobramentos, né? Temos consciência que nós estamos vivendo uma grande inflexão geopolítica, uma inflexão também política no Ocidente, e um fortalecimento do outro lado da Lua, porque a grande mídia corporativa, a mídia dominante, tenta relatar que o caos é o caos geral, né? Mas é só da parte da Lua visível para eles, quando, na verdade, do outro lado da Lua, nós encontramos estados que prosseguem suas transformações, com seus projetos, com seus desenvolvimentos, enfim. Então, para nos ajudar a compreender esse emaranhado, né? Para nos ajudar a perceber as tendências e as contratendências imersas nesses processos, é que nós contaremos com a reflexão sempre muito bem qualificada do professor Rafael Iores e do professor Roberto Moll. Grato a vocês dois, passo o comando da sessão ao Granado e um bom debate a todos nós. Muito obrigado, Vicente. Bom, indo diretamente, então, ao debate, eu convido o professor Rafael Iores para fazer a primeira reflexão conosco. Rafael, com você, por favor. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado, Granado, obrigado a todos que estão aqui conosco, todos e todas que estão aqui conosco, para pensar juntos. Gostei muito aí dos comentários iniciais, porque realmente explicitam bem os desafios, né? Quer dizer, nós estamos aqui para fazer uma reflexão coletiva no meio do furacão, né? Então, gostei aí que as expectativas não são assim tão de que a gente vai ter a resposta, porque a gente está trabalhando junto aí. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Roberto Moll, que é um querido amigo e com quem eu tenho uma grande sinergia de analítica, de pensar as coisas juntos e quero ouvi-lo muito sobre isso também. E quero ouvir a todos. Eu estava pensando aqui umas ideias hoje. E vou fazer algumas perguntas para vocês também, para me ajudar, né? Valorizo muitíssimo aí a experiência, o trabalho de todos aqui, colegas do grupo, né? Que já participaram talvez de outras inflexões históricas, né? Que podem, portanto, enriquecer, inclusive, a reflexão de todos e a minha própria apreciação e reflexão de todos aqui. Gostei muito da metáfora Pink Floydiana, viu, Vicente Trevas? Aí de, como é que a gente vai enxergar esses diferentes lados da Lua aí. Bom, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, nós estamos no meio desse furacão, acho que não só das tarifas, né? O furacão da volta de Trump ao poder, né? E que, portanto, denota a força, né, a força do trumpismo, né, a força de provavelmente, né, do ponto de vista do impacto que gera, não só aqui, mas no mundo inteiro, né, do mais importante, mais consequente, a mais consequente expressão, né, da extrema-direita no mundo de hoje e que tende, né, a desdobrar-se, né, a inspirar, a influenciar outros grupos, né, de extrema direita, não só na América Latina, não só no Brasil, embora também de maneira muito particular no Brasil, né, mas em outros lugares, na Europa, em outras partes do mundo. Então é óbvio que é um processo que nos preocupa muito e como democratas, todos que somos aqui, né, e que temos que tentar entender, né, conjuntamente. Agora, é claro que o que mais
né, nos deixa perplexo aí nos últimos dias foram essas idas e vindas, né, das tarifas impostas pelo Trump aí no, em relação a, como o Granado falou, quase todos os países do mundo, né? Parece que, interessantemente, não a Rússia, né? Mas enfim, mas a Rússia já está sancionada, já tem outras questões. Acho que é um caso diferenciado aí. Não dá para ter uma análise tão binária assim. Mas, enfim, são tarifas que têm sido formuladas e têm sido especialmente implementadas de maneira contraditória, né? O valor é um tal, depois ele desce, depois ele volta a subir, implementa, volta atrás, implementa, volta atrás. Começou lá com México México e Canadá, né? Que países que têm outras áreas nas quais o Trump ataca frontalmente. Né? Então, ou seja, o aspecto contraditório dessa dinâmica das tarifas já chama atenção e nos dificulta a análise. Quando ele explicitou aquela tabela high-tech dele lá na semana passada, né? Todo mundo se perguntava de onde é que são esses números, né? Ou seja, os cálculos esdrúxulos também, né? De como é que vieram a ser esses números, né? Por que tais? Uh, Acho que isso ficou muito claro também nos últimos dias a discordância dentro da própria administração Trump, né, no sentido de que pessoas têm visões diferentes, né, chegando ao ponto de que o Elon Musk, um personagem até o momento muito forte, né, criticando o grande mentor dessas tarifas, que é esse economista idiosincrático, né, o... agora me esqueci o nome dele agora, é o... Ai, ai, ai. Bom, até comentamos um pouco antes isso, eu e o Roberto estamos conversando um pouco sobre isso, o Navarro, né? Ron Vara. É, É bom. Navarro Ron Vara. Exato. Que tem um alter ego aí, né, criado por ele mesmo. Então, quer dizer, todos esses aspectos muito estranhos da formulação, da implementação dessa tarifa já requereriam uma tentativa de análise, né, e por fim, o impacto muito forte, né, muito forte que teve nas bolsas, só para dar um exemplo aqui, o meu fundo de pensão caiu quase 20% aqui nos últimos dias. Né, os fundos de pensões aqui são ligados a performance nas bolsas. Então, que forçou o próprio recuo. Então, como é que, de novo, né, existe uma racionalidade por trás disso ou não? Né? Eu acho que sempre há uma racionalidade. O papel do analista é tentar investigar, na medida do possível, qual racionalidade é essa, por mais atabalhoada ou estranha que ela pareça. E é claro, eu quero não descartar, do ponto de vista analítico, também o aspecto idiosincrático que é o Trump, né? Como um personagem no sentido quase que literário, né? Um personagem muito próprio, muito único do seu processo decisório e tudo mais, né? Então, isso faz parte, claro, um pouco desse processo todo, mas é claro que há aspectos mais estruturais que não são só ligados à idiosincrasia do grande líder, embora o seu movimento político passe muito por essa lógica do grande líder também. Então, que racionalidade seria essa? Eu vou tentar alinhavar umas coisas aqui, depois o Roberto, por favor, vai me ajudar a pensar junto também, e todos aqui como grupo. O próprio Trump, né, interessante, ele, né, enunciou, não sei se racionalidades, mas justificativas, né, para essa agressividade, né, tarifária anunciada, prometida e buscada, né, de maneira concreta com decisões nos últimos tempos, especialmente na semana passada. Uma razão, seria a primeira razão, seria trazer justiça ao sistema, né, de comércio global. Né, que os Estados Unidos seria injustiçado com as tarifas que outros países impõem aos Estados Unidos e que, portanto, seria uma questão de justiça, simplesmente. Essa é uma razão que foi explicitada pela administração Trump e pelo próprio Trump. Uma segunda seria as tarifas teriam um objetivo fundamental de reindustrializar o país. A gente vai tarifar as empresas que não querem passar por esse processo de pagar tarifas tão altas, que venham se instalar aqui. Né? Esse é o que ele martelou muito. Eu acho que tem muito. Essas duas primeiras têm muito eco, né? Especialmente na sua base, digamos assim, mais popular, né? O setor mais popular do eleitorado do Trump. E uma terceira razão que é interessante seria uma substituição da arrecadação, né? Ou seja, com o plano muito forte, explicitado e começando a ser encaminhado no Congresso essa semana agora, passada, de diminuição histórica de impostos, especialmente aos grupos mais favorecidos, né, o grande capital. Então, de onde é que viria uma... Não que teria que ser exatamente a mesma, né, porque a ideia é baixar imposto, mas como uma forma de justificar isso, a gente vai suprir uma parte, pelo menos, dessa arrecadação que foi né, teria sido se abrir mão dessa arrecadação com a arrecadação tarifária, não uma arrecadação histórica né, da maioria dos países. Bom, essa reversão de curso já antes, né, mês passado, com o Canadá, com o México, idas e vindas, especialmente essa reversão de curso da semana passada,
países, não só China, mas acho que o Vietnã tinha 68% de tarifa, né, que agora todos são 10%, né? Ou seja, alguns países aumentou de qualquer maneira, mas mais 10 e também em alguns setores é específico. Por exemplo, o Brasil é 10 em geral, mas para o aço eu acho que é 25, né? Então não é que voltou a estacar zero, mas idas e vindas. Isso contradiria, né, de maneira muito clara, essa ideia de arrecadar em dinheiro, porque se você está contando que você vai substituir a arrecadação fiscal baixada em impostos, né, ao grande capital especialmente, por uma arrecadação tarifária, isso tem que ser constante, isso tem que permanecer no tempo, isso tem que dar uma previsibilidade fiscal, né? Então, essa terceira razão já seria um pouco, digamos assim, não teria muita tração, né, ou empiria para comprovar-se. A segunda, a ideia de reindustrializar o país, primeiro, é fundamentada numa leitura muito simplista da realidade, né? Que eu quero voltar a ela daqui a um minuto, mas que expressa muito bem essa visão simplista de mundo, né? E do país, da economia global, né? Como esse autoproclamado grande empresário que é o Trump, mas claramente uma visão simplista, para não dizer errônea, né? De como é que funciona o comércio mundial. E que, ainda que ela fosse mais elaborada, como é que você reindustrializa um país? Isso leva tempo, não é uma coisa que vai poder se garantir que vai acontecer esse ano que vem, né? Mesmo que algumas empresas já anunciaram que vão voltar aqui, construir uma nova planta, né, de eletrônicos e chips de automóveis vai levar tempo. Então é algo que não, enfim, enfraquece um pouco esse argumento como uma solução, uma panaceia para os problemas do país como um todo de hoje. E a primeira, estou voltando em ordem, né, diferente do que eu anunciei, essa ideia de trazer justiça global também é simplista, como eu comentei dessa razão da reindustrialização como uma razão, uma lógica simplista, mas ela não é só simplista, como ela é populista, evidentemente. Que justiça fiscal é essa que você quer? Que justiça tarifária é essa que você quer? Porque, na verdade, é muito mais complexo que isso, do que ter uma tarifa única, universal, para todos os países, né? O próprio cálculo que foi anunciado, que foi feito, né, para deduzir esses números, foi absolutamente questionável. Então, é outra razão que é muito difícil. Essa ideia de substituir, né, o imposto por uma arrecadação base nas tarifas ganhou tração entre o grande capital americano, evidentemente, que quer que baixe impostos, né, que se juntou a essa nova coalizão do poder agora com o Trump, mas que certamente esperava que isso fosse encaminhado de uma maneira um pouco mais coerente, né? Ou seja, o grande capital, mesmo, para dar o exemplo de novo do Musk, né, ficou chateado da maneira né, como que as bolsas reagiram a isso, que forçou, portanto, um recuo. As outras duas razões, reindustrializar e justiça fiscal, justiça tarifária entre os países, talvez aí a gente possa investigar um pouco mais para tentar pensar algumas razões mais estruturais, e aí que eu queria dobrar um pouco mais as ideias no seguinte sentido. Como é que seria essa visão do mundo, do trumpismo, do governo Trump, mas especialmente do Trump, né, para justificar essa ideia de justiça fiscal tarifária e de que a reindustrialização do país ela é necessária e, claro, viável no curto prazo. Então, são dois pontos que eu queria desenvolver um pouco mais agora, que é essa visão de mundo do Trump, né, e o contexto que levou a sua volta ao poder e o que expressa isso em relação a essa nova coalizão de forças no poder nos Estados Unidos de hoje. Bom, eu acho que, enfim, acho que fica claro para todo mundo aqui já, mas só lembrar, acho que é importante, que a visão de mundo do Trump como empresário, como personagem político, né, lá dos anos 80 e 90, ela foi forjada no momento onde que existia já uma precedente perda de competitividade, né, tecnológica relativa no mundo, com revoluções tecnológicas e de produção, né, das cadeias de montagem no Japão especialmente, mas também um pouco já com a chegada da Europa de uma maneira mais forte, né, em termos de tecnologia, Alemanha em especial. Então, Trump, quando ele se coloca, né, a sua visão de mundo como empresário, como figura política nos anos 80, era um momento de desindustrialização acelerada dos Estados Unidos, né? Também com a Reaganomics, a financiarização da economia. Então, realmente existiu, ele experimentou um processo de desindustrialização muito forte nesse período. Então, ele ver que, né, achar que a solução para essa perda de hegemonia dos Estados Unidos no mundo de hoje passa por uma reindustrialização do país é coerente com esse processo de evolução das suas próprias ideias. Essa reindustrialização que se aprofunda nos anos 80 e 90, que era consensual entre ambos os partidos. Se ela digamos assim, se acelera com Reagan,
ela é mantida, né? Com Clinton como esse grande garoto propaganda da globalização neoliberal dos anos 90, que defendia a ideia de comércio livre e que, nesse processo, criou um contexto geográfico, regional e global para que empresas norte-americanas se deslocassem, né, geograficamente a produzir em outras partes do mundo, especialmente ligadas à força de trabalho mais barata. Então, era uma coisa consensual. Assim como, só para fazer o paralelo com os dias de hoje, como eu acho que hoje em dia uma das poucos temas que é bipartidário aqui nos Estados Unidos é a percepção, né, da ascensão da China, cuja a presença no mundo hoje saiu do controle, né, no sentido de que quando a China é convidada pelos Estados Unidos a fazer parte da OMC no final dos anos 90, se via a China como a gente vai trazer a China para o comércio mundial para fazer parte, dado o seu enorme mercado de consumo e mais ainda de produção, mas subordinada a nós como grande líder da globalização neoliberal. Essa era a ideia, e era bipartidária. Hoje é tão bipartidária a noção de que a China já é a grande, né, rival, se não ameaça aos Estados Unidos no mundo de hoje e que, portanto, tem que ser contida, que aquele plano A de que a China seria integrada à economia internacional, comércio global, ou seja, teve contradições e hoje a China representa não um parceiro comercial importante, evidentemente ainda é importante com os Estados Unidos, em processo de transformação, evidentemente, mas também com uma ameaça, né, do ponto de vista do seu poderio econômico, o seu peso da economia da China no mundo, o peso da economia como força provedor de financiamento para produção em vários países do mundo, de parceiro comercial com a grande maioria dos países do mundo, parceiro comercial chave, e, claro, agora também como um grande centro, né, tecnológico de ponta no mundo. Então, como se colocar frente à China no mundo de hoje? Enquanto a China estava passando por uma nova revolução industrial aí, né, uma revolução tecnológica nos últimos 20 anos, hoje em dia a China é, né, o país que detém não só, claro, a grande base manufatureira do mundo, mas tecnologia de ponta em carro elétrico, tecnologia de ponta em painel solar, tecnologia de ponta agora disputando, inclusive, com Vale do Silício, com inteligência artificial e plataformas de comércio, que não tem mais tração no mundo por causa de tarifas. Só existe ainda o predomínio do Tesla aqui no mercado norte-americano porque carro elétrico chinês tem uma tarifa de 100%. Né, para poder ser vendido aqui. Então, a tarifa começa a se ser vista já como algo, né, como instrumental para conter essa China dos dias de hoje, e isso é transpartidário. Tarifas que o Trump colocou lá na primeira vez no poder, o Trump 1, né, colocou no poder, o Biden basicamente manteve isso no seu poder. Enquanto a China, então, portanto, passava por uma revolução tecnológica profunda, histórica, né, como uma presença global no comércio mundial, como parceiro comercial e financeiro da grande maioria dos países no mundo, o que acontecia nos Estados Unidos nos últimos 25 anos? Né? Os Estados Unidos que viveu o seu momento unipolar nos anos 90, mas que passou aí por um aumento brutal, já vinha de antes, mas aumento acelerado, né? Por exemplo, o déficit público. Durante o período do Bush, na guerra do Iraque, houve um aumento de 2 trilhões de dólares ao déficit, né, gastos aqui dos Estados Unidos. Então, você começa a ver, portanto, claramente isso. Quer dizer, você começa a ver essa ascensão tecnológica e importância econômica na China, enquanto os Estados Unidos se atola cada vez mais na sua própria crise econômica do setor de financiarização, da perda da produção manufatureira e a perda, inclusive, agora mais recente, né, da vantagem competitiva tecnológica. Ou seja, dentro desse cenário, faz sentido que a China seja vista por ambos os partidos como a grande ameaça, o grande rival do futuro. Isso tudo está claro para todo mundo. Em que Trump, portanto, traz de novo nisso, por exemplo, o contexto da eleição do ano passado? Acho que Biden e os republicanos, os democratas, que mantiveram, inclusive, como eu disse, as tarifas colocadas pelo Trump 1, ele permitiria, né? É um pouco questionável, se a gente pensar em questões mais geopolíticas, militares, a gente pode ter que nuancear um pouco isso, mas o Biden permitiria uma maneira de tentar conter a China, enfrentar a rivalidade tecnológica, comercial da China por uma abordagem mais tradicional, da ordem
liberal, multilateral colocada, né, em ação pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, ou seja, fortalecendo alianças com parceiros tradicionais, trabalhando ainda dentro de agências multilaterais, embora isso também já estivesse passando por algumas mudanças. Só para lembrar que Biden também não refortaleceu a OMC, né? Ou seja, você começa a ver que é uma questão não tanto de qualidade, mas de nuances nessa abordagem. Mas ainda assim, eu acho que seria diferente a posição do Biden, como ele tentou se colocar, né? Como Obama também já tentou se colocar com a tentativa de criar o TPP, aquele acordo, né, asiático e americano, como maneira de deixar a China mais isolada nisso, mas ter mais parceiros na Ásia, essa guinada para a Ásia que ele tentou, que depois foi travada pelo próprio Trump. Então, uma abordagem um pouco mais coletiva, multilateral, passando por uma lógica um pouco mais tradicional da ordem liberal do mundo. E Trump vem com uma abordagem muito mais, do ponto de vista comercial, agressiva, do ponto de vista bélico. A gente pode talvez pensar que talvez houvesse um perigo maior de uma rivalidade militar, pelo menos igual, mas talvez maior, com os democratas no poder, em relação a Taiwan, especialmente. Eu tenho dúvidas se Trump defenderia Taiwan numa tentativa de invasão chinesa, assim como provavelmente Biden se sentiria mais pronto para pelo menos tentar, né, agir em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, Trump traz uma postura mais agressiva e especialmente mais unilateral de como lidar com o comércio internacional, né, America First, evidentemente, né, mas que ainda assim deixa brechas para, por enquanto não, agora com esse aumento tarifário dos dois países, né, está uma situação aí de impasse, mas que ele já anunciou sempre os dois caminhos, né, enfrentar a China, mas sempre estaria aberto ao diálogo direto com o Xi Jinping, porque é um grande líder que eu respeito, é um grande homem muito inteligente, essa coisa do grande líder, né, então, portanto, uma lógica ao mesmo tempo unilateral, mas também uma lógica antiga de esferas da influência, ou seja, a gente pode achar uma maneira de coexistir com a China, desde que a China, e aí eu acho que é muito importante nós pensarmos isso na perspectiva aqui latino-americana, brasileira, né? Desde que você não, né, queira estar tão presente na nossa área histórica de influência, nossa esfera de influência clássica, que, acima de tudo, a América Latina, né? Portanto, isso é um ponto importante para ser colocado aqui. Portanto, o Canal de Panamá, eu acho que hoje ou ontem o ministro da Defesa fez um anúncio onde ele chama a América Latina de novo com o nosso quintal, né? Que tem que ser garantido. Então, a presença maior da China na América Latina é um ponto importante de inflexão nesse processo também. Bom, se Trump representava isso, como é que ele chega ao poder para encaminhar essa postura mais agressiva, comercial, mais unilateral, mais destrutiva aos parâmetros do comércio global tradicional dos últimos 70, 80 anos? Bom, ele articulou uma aliança. Na verdade, é uma aliança clássica do Partido Republicano já há um bom tempo, mas uma aliança entre, especialmente, o branco pobre, especialmente dos estados desindustrializados, agregado a este homem branco pobre, especialmente o homem não só branco pobre desses estados, mas também aumentou o espaço entre o voto latino e mesmo afro-americano, especialmente entre os homens. Portanto, essa narrativa, essa agenda masculina, misógina, e aí junta também o eleitorado tradicional religioso, não só homem, mas as famílias, né? É óbvio que Trump não é uma pessoa que se preza por valores tradicionais religiosos, mas que se coloca, né, como o representante dessa agenda para poder fazer essa liga estranha entre, portanto, motivações conservadoras, motivações econômicas e motivações, inclusive, aí do grande homem, junto com quem é o grande ator, que eu acho que é uma guinada importante, além do voto das chamadas minorias étnicas nesse país nos últimos tempos agora. É o grande capital, não só o grande capital sujo, da economia suja, do carvão, do petróleo, mas o próprio grande capital do Vale do Silício. Essa é a grande, eu acho que, novidade, no sentido de que ele rompe um eleitorado mais tradicional das últimas 30 anos, né, nesse país, onde você tinha uma divisão maior entre os democratas com a economia do futuro, nova, limpa, né, .com, e os republicanos com a indústria bélica, farmacêutica, do petróleo, do carvão. Trump transcende isso, ele traz, inclusive, de maneira muito importante aí, o grande capital financeiro, assim como o grande capital, inclusive, tecnológico, e em especial, pessoas como Musk, mas também Peter Thiel e outros, né, tem essa postura cada vez mais libertária, né, que se tornou muito, já tinham elementos disso no Vale do Silício desde os anos 90, mas que se aprofundou de maneira muito mais radical nos últimos tempos, essa ideia de que
você tem que ter as grandes empresas são a solução para os problemas da humanidade, né? Que você tem que ter essas grandes empresas e que elas vão ser capazes de resolver as coisas e, portanto, a ideia do Estado mínimo, que é uma agenda tradicional, liberal, neoliberal, mas que agora é trazida por esse grande capital libertário. Agora, nisso você vê uma contradição muito clara essa aliança do poder no poder do Trump hoje em dia, que eu vou voltar agora daqui a pouquinho. Mas então, como é que você coloca isso? Esse grupo no poder agora ele representa, portanto, uma expressão mais clara de uma maneira agressiva, unilateral né, que nós vamos às contas disso, independente das nossas alianças, né, tradicionais, e criando o que eu chamo, acho que um unilateralismo quase que imperial, portanto, voltando à importância geográfica de esferas de influência, né, onde abre a possibilidade, que não nos beneficia como o Brasil, como a América Latina, mesmo talvez como o BRICS, mas abre essa possibilidade de dividir o mundo entre esferas de influência claramente com a Rússia, que é uma tentativa que ele está tentando deslocar a China dessa aliança tradicional estabelecida lá na época do Kissinger e do Nixon, mas de maneira direta, passando pelos Estados Unidos, poder negociar com a China e talvez com a Rússia e talvez, possivelmente, inclusive com a China. Bom, no poder, o que se vê nesses primeiros 100 dias do governo Trump? Uma destruição acelerada do Estado, né? De uma maneira literal, com a demissão de funcionários públicos, com redução de cortes, redução de repasses para diferentes programas sociais ao redor do país, aliado a isso e digamos assim, acelerando, dando liga para esse processo, uma agenda, do ponto de vista retórico, conservadora em termos culturais, conservadoras, eu diria até fascista, se não neofascista, focado em temas de gênero, na questão, evidentemente, clássico do fascismo, né? O bode expiatório do imigrante, o ataque ao multilateralismo e a exacerbação de uma disposição clara para agir de maneira imperial, né? Citando presidentes claramente imperiais aqui desse país, né? O McCain, entre outros, um reforço, né, vendo como parceiros ao redor do mundo, por exemplo, recebeu o Bukele hoje, mas também a África do Sul, os brancos da África do Sul, no caso, né, assim como outras forças da extrema-direita no mundo. Agora, como eu falei, é o governo que está avançando nesses temas, ele tem inerentemente a si, né, inerente uma contradição muito clara, não acho que é a única, mas uma muito importante que eu acho que apresenta desafios que nos ajuda a pensar um pouco essas questões das tarifas. Você tem, por um lado, claro, ele não ganharia a eleição se não tivesse esse apelo populista do protecionismo, da reindustrialização, né, do voto do branco pobre dos estados, especialmente desindustrializados, né, isso é veiculado claramente pelo Bannon, né, como um populismo de direita, onde é importante ter serviços públicos e programas sociais para atender, de fato, uma demanda real de um eleitorado que se empobreceu já pelo processo da desindustrialização e se empobreceu ainda mais nos últimos tempos com o aumento da inflação, que foi significativo nos últimos tempos, né? Eu acho que uma das grandes razões, não só, mas uma importante razão da não reeleição do Biden é isso. De fato, as pessoas sentiram, né, um choque aqui no sentido do custo de vida. Então, você tem esse eleitorado que espera respostas e que apresenta sinais amarelos para os republicanos no Congresso para não cortar programas sociais, especialmente aos aposentados. Programas sociais às minorias podem ser cortados, né? Agora, programas sociais à maioria branca, especialmente os aposentados, e em algum grau até mesmo a destruição do Estado, existe uma preocupação que isso possa levar, né, a cortes do funcionamento da própria sociedade, e, por outro lado, o grande capital libertário, né, que quer, de fato, aí um Estado mínimo para que onde as grandes empresas sejam, né, os atores desse processo, desse novo, né, dos Estados Unidos do futuro, e também como gerente do país, e como, por ter as tarifas também, como uma maneira de se proteger a competitividade chinesa. Então, você pode ter concordância em algum lado, protecionismo, tanto para reindustrializar o país desse eleitor mais pobre, quanto o grande capital. Mas se esse grande capital consegue ter um novo salto tecnológico e se colocar de novo numa posição de vantagem competitiva a tecnologias chinesas, poderia voltar à tese de um comércio mais aberto. E essa contradição poderia se exacerbar ainda mais no governo nos próximos tempos. Além disso, você teria, portanto, que administrar isso bem, porque
em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, existindo eleição no ano que vem, eleição congressual, você poderia ter uma maioria na Câmara Democrata. Não é tão simples assim, porque eu acho que os democratas não ainda fizeram uma boa análise da derrota para poder se mobilizarem. Começou a ter algumas mobilizações nas ruas, inclusive foi aqui num evento do Bernie Sanders, aqui em Denver, que teve 30 mil pessoas lá na praça principal da cidade, mas o Partido Democrata, como partido, ainda não está conseguindo achar bem como apresentar uma resposta a esse processo. Bom, mas de qualquer maneira, você começa a perceber um pouco por que você teria espaços aí de uma resistência colocada e também espaços onde você consegue pensar suas tarifas como uma expressão, por um lado, para atender uma parcela do eleitorado, uma parcela do grupo do poder, mas também, claro, tendo sempre, né, estar refém a esse apoio decisivo que ele teve do grande capital, não só financeiro e tradicional, da indústria mais tradicional, mas também, inclusive, tecnológico. Então, aí você teria brechas. Mas não garante que, de novo, os democratas consigam achar o espaço de crítica e também não garante que, ao você ver uma maior manifestações populares contra os rumos do governo, isso leve a uma diminuição, né, da agressividade ou das posições colocadas pelo governo. Eu não vejo isso, sou muito pessimista em relação a isso. Inclusive, eu acho que você pode ter um cenário um outro cenário, um cenário de agravamento, inclusive, digamos, se você tiver um aumento do custo de vida, se você começar a ver uma insatisfação nas pessoas, né, que as promessas de baixar o custo de vida não se colocarem nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses. O que Trump e pessoas se sentindo, portanto, mais livres para irem para as ruas e protestar sobre isso, você pode ter um aumento da repressão, você pode ter um aumento de conflitos internacionais tentando, né, legitimar o contexto doméstico como a ideia clássica de se abraçar na bandeira, né, em campanhas militares ao redor do mundo. Você está tendo já um aprofundamento dessa lógica republicana já de um bom tempo de dificultar o voto, né, especialmente o voto mais latino, mais democrata nesse país. E você tem também uma grande tentativa, eu acho que bem encaminhada agora, de aparelhar o Ministério Público daqui, que não tem a autonomia e a força que tem no Brasil, assim como especialmente o Judiciário, especialmente nas últimas instâncias. Por exemplo, o Trump tem perdido algumas, ou tem recebido algumas puxões de orelha de juízes federais, mas toda vez que for para uma instância superior, grandes decisões não chegaram na Suprema Corte ainda, mas você tem uma reversão, pelo menos parcial, de decisões mais baixas de juízes. Então, você tem esse contexto que eu acho que tende a se tornar mais atribulado, né, nos próximos tempos, e que não garante que, de fato, você vai poder encaminhar isso de uma maneira um pouco mais organizada no sentido de reverter as políticas colocadas pelo governo. Bom, tudo isso, então, portanto, para finalizar. Trump, eu acho que ele corretamente expressa uma percepção do establishment político, econômico, até mesmo intelectual desse país, de que a ascensão da China representa o grande desafio, se não a grande ameaça para os Estados Unidos para as próximas décadas. Onde ele erra, eu acho que não vai surpreender ninguém aqui a minha posição, é na resposta a essa correta identificação do problema. Porque se o problema deriva de uma perda de competitividade em vários setores, educacional, tecnológico, inclusive militar, né, que hoje em dia a China, né, em algumas áreas está à frente, outras áreas está se tornando quase que comparativamente, não em todas as áreas militares, mas em alguns setores, né, da competitividade com os Estados Unidos, da uma corrida armamentista. Como é que você poderia responder a isso? Não cortando recursos para pesquisa, não atacando universidades, não reduzindo, né, as capacidades do Estado para poder trabalhar, suprir as necessidades da sua população, não reduzindo impostos dessa maneira alucinada, como é a promessa que está colocada hoje, e, portanto, dado que não vai, de fato, responder a isso, você vai aprofundar uma postura, uma lógica de entendimento do mundo e a retórica,
né, de culpabilizar o imigrante, culpabilizar a oposição, culpabilizar a mídia, culpabilizar os professores, os universitários, os pesquisadores, os cientistas, né, que é claramente aí uma nova versão, uma versão nova, um neofascismo colocado no país como os dias de hoje. Por isso que eu acho que o que nós temos nos Estados Unidos hoje em dia, até vou tentar trabalhar com esse conceito aqui, se for do agrado de todos aqui, em alguma publicação no futuro, que é um neoliberalismo autoritário imperial. Ou seja, você tem, né, uma agenda neoliberal interna, ao mesmo tempo que você tem claramente o protecionismo, né, o neomercantilismo para fora, você tem uma lógica imperial de expansão e garantir áreas de influência, e você tem, claro, uma lógica autoritária de exercer o poder. Agora, vai dar certo? Bom, essa é a grande pergunta. Mas como a gente está vendo a realidade aqui, não tem como saber. Você pode, por um lado, ter um cenário, acho que no curto prazo, pelo menos, que não responde às necessidades do país. Agora, a médio prazo, né, vai acelerar a perda não vou nem dizer de hegemonia, mas vai acelerar o declínio, né, da vantagem comparativa dos Estados Unidos do século passado, nos últimos 70, 80 anos, ou a médio prazo vai poder reorganizar, né, o sistema do comércio internacional, reorganizar novas alianças, sejam com atores geopolíticos tradicionais, sejam com novos atores, vai, portanto, desmobilizar o BRICS, vai, portanto, impedir, né, uma Europa mais autônoma na marra ou no convencimento, na cooptação. Vai permitir que, com proteção, a indústria tecnológica americana consiga achar uma novo salto tecnológico. Só para lembrar, aquele medo, para fechar, aquele medo da perda de competitividade dos anos 80, que o Japão estava comprando tudo nos Estados Unidos, comprou até o Rockefeller Center no final dos anos 80. O que aconteceu nos anos 90? Você teve a invenção da internet, né, que recolocou um pouco a perspectiva da vantagem comparativa dos Estados Unidos, né, tecnológica dos Estados Unidos. Agora, claro, o mundo de hoje é muito diferente. A China não existia naquele momento, a capacidade da China de manter-se, né, a escala que ela tem, o avanço já em setores-chave da tecnologia no mundo de hoje, acho que são superiores a próprios avanços tecnológicos setoriais que o Japão tinha nos anos 80. Então, é um outro contexto. E é um contexto mais atribulado, um contexto doméstico nos Estados Unidos muito novo, não que não tenha existido movimentos fascistas e autoritários no passado, ou protecionistas, mas com um grau eu acho que de riscos para a administração interna, especialmente para as relações internacionais do país, muito mais complicados, e com um competidor, né, um gigante chinês, que é de uma outra escala, que apresenta novos desafios para os Estados Unidos e para o mundo, como se colocar isso. Bom, para fechar, como pensarmos isso tudo da perspectiva do Sul, né, que é o que nos interessa, aí eu quero ouvi-los, porque como o Brasil se colocar com isso, não sei que o Mo vai tratar um pouco sobre isso, a gente pode voltar um pouco a pensar nas perguntas Brasil, BRICS, como é que se colocam com isso. Eu acho que os BRICS hoje passam por uma nova inflexão. Se os BRICS passavam por uma inflexão importante quando estavam se expandindo, né, Trump traz uma nova variável para isso. Se ele apresenta, de fato, para dois países fundamentais dos BRICS, que é a Rússia e a China, uma relação bilateral de diálogo e, portanto, desmobiliza a sua atuação dentro de um grupo setorial, que é o BRICS, né, isso é um grande desafio para o Brasil e desse processo, que estava trabalhando muito bem, né, de como lidar com o mundo via BRICS. Nunca é de uma maneira estanque, o Brasil tem essa grande capacidade diplomática de trabalhar em diferentes áreas, diferentes esferas, né, diferentes áreas de atuação, mas o BRICS, claro, como um novo espaço de representação dos interesses do Brasil muito importante. Como o Brasil poderia responder a isso, trazendo a Índia para si ou não, isso aí é uma outra questão, claro, que está em aberta, mas a gente poderia pensar cenários futuros aqui. Eu acho que eu me estendi demais. Muito obrigado pela oportunidade e quero ouvi-los e dialogar com vocês. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Eu acho que você agrega questões aqui que ajudam a gente a pensar, ajudam muito a gente a pensar, mesmo não, né, não sendo capaz, porque ninguém é, né, capaz de apontar hoje receita de bolo nenhum, né? Mas eu acho que foi muito importante. Eu vou então imediatamente passar para o Roberto Mol. Roberto, com você, por favor. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite de estar aqui, de estar com o Rafael, que é um amigo e um parceiro de trabalho, que me recebeu tão bem em Denver aí no ano passado, enfim. Então é muito bom estar aqui pela segunda vez também. O debate aqui é sempre muito qualificado e vale a pena estar aqui com vocês. Eu gostei muito da provocação inicial, né? Quer dizer,
o que está em curso, né? E que a gente está numa fase especulativa. E eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente está numa fase puramente especulativa e o que está em curso se trata de algo que pode, ou não, mas eu acho que caminha para isso, né, de uma transformação em como a gente vê o sistema internacional, as relações internacionais no mundo, né? E a gente não sabe muito bem qual é o final, né, dessa história. Mas eu vou discordar, eu concordo com 99,9% do que o Rafael falou, eu vou desdobrar algumas coisas aqui para a gente pensar, mas tem esse 0,1% aí que eu não sei se eu concordo tanto com ele, e eu vou começar por isso para depois abordar algumas outras coisas, que é essa coisa, a gente está no neoliberalismo autoritário, né? Eu não sei, eu acho que o neoliberalismo autoritário já passou, né? Acho que foi o primeiro governo Trump, acho que sei lá, o Fujimori no Peru. Eu acho que a gente está assistindo, na verdade, é um desmonte daquilo que se convencionou de chamar de sistema internacional liberal, né? Então, eu acho que é mais do que o neoliberalismo, de certa maneira, ainda que haja características neoliberais, de política interna neoliberal, sobretudo. Mas eu acho que a gente está vendo o surgimento de algo que não é tão novo, mas também não é inédito, né? Que é assim, continua sendo capitalismo, né? Então, eu falo isso porque eu tenho visto muitas análises, sobretudo a respeito do tarifaço, como se a gente ainda vivesse num mundo, né, construído pelo consenso liberal ocidental, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é justamente isso que está em jogo, né? Eu acho que é justamente esse consenso que está em jogo. Eu acho que é justamente essas relações internacionais, liberal, esse mundo liberal que está em questão, e, portanto, as nossas ferramentas não podem ser as mesmas para olhar essas coisas, porque a gente não pode usar a ferramenta desse mundo liberal para olhar isso. Mas ainda é capitalismo, então as ferramentas de análise do capitalismo ainda nos servem em grande medida, do meu ponto de vista. Então eu dizia que nessa nova perspectiva global, né, que o Trump tenta instalar, as tarifas funcionam como elemento de coerção, né, e um elemento de coerção à China ou a outros possíveis competidores dessa hegemonia global ou possíveis competidores nesse sistema internacional. E aí, assim, eu acho que esse é o pano de fundo para a gente tentar compreender uma pergunta que vem abaixo da pergunta do que está em curso, que é o seguinte: por que então que o Trump aposta nesse sistema? é, ele aposta contra os pressupostos da economia liberal global, né? Mesmo com todos os avisos de que vai dar errado, né? Mesmo com todos os sinais de alerta, mesmo com todas as críticas e perspectivas de que é, vai gerar um déficit maior, vai gerar mais inflação. Quer dizer, então eu acho que isso também é algo que por enquanto está nebuloso e a gente está na fase da especulação. Mas tem algumas especulações que começam a surgir nas discussões sobre a política tarifária que eu acho que vale a pena dar uma recuperada aqui. Elas não são minhas, né? Elas estão no debate público sobre a política tarifária. Então, a primeira, o Rafael já falou um pouco, assim, é da irracionalidade do Trump. Quer dizer, o Trump supostamente seria um governante ou estaria tentando estabelecer um governo meio irracional, né? E tivesse agindo é, muito mais numa perspectiva, eu dizia, né, inclusive antes de cair, né, numa perspectiva de que as tarifas funcionam como um elemento aglutinador, né? Então, o Trump muitas vezes, ao jogar a discussão tarifária como uma discussão quase que irracional, né, quase que primária, quando ele apresenta lá aquilo é tudo pensado, né? Apresentar aquela tábua lá de taxas, aquele quadro, o negócio é, bem mal feito, né? E supostamente feito no chat GPT. Isso é um pouco do elemento de reforço da racionalidade no sentido quase que positivo para o Trump, né? De propaganda, de dizer o seguinte para todo mundo: olha só,
Ele fala isso claramente. Essa discussão tarifária é muito simples. Eu vou lá e aumento tarifas e os empregos voltam de novo para os Estados Unidos. Bom, e o Trump é acusado nesse sentido de ser irracional ou de ser demagogo, né? O Rafael usou a palavra populista. Eu acho que o populismo está em outro cenário, mas é que eu sou chato com o negócio do populismo, né? Mas enfim, mas no sentido demagogo, né? E aí até um paralelismo entre demagogia e racionalidade. Mas eu particularmente não acho que se trata disso, e aliás, como eu disse, eu acho que isso se trata, inclusive, de um elemento discursivo do Trump que ele faz de propósito, né? Dessa racionalidade ou demagogia. Uma outra explicação que surge, que é muito, e aí faz um pouco mais sentido, é de que o Trump seja um operador de oportunistas especulativos. Quer dizer, ele fica jogando com a questão tarifária e outras questões econômicas, e com informações privilegiadas para parceiros e para ele próprio, né, consiga galgar, enfim, é, vantagens financeiras no sistema financeiro internacional. Isso é óbvio, isso aconteceu. Ou melhor, isso supostamente aconteceu. Há indícios de que há, de fato, né, vazamento de informação privilegiada, não pelo Trump, mas dentro do governo, que muita gente ganhou dinheiro especulativo nessas 2 ou 3 últimas semanas de muita ondulação das bolsas de valores, né, do sistema financeiro internacional. Mas, por outro lado, eu acho isso é, muito simplório, né? E não explica completamente a questão tarifária e a questão tarifária enquanto elemento de coerção, né? E não explica porque se muita gente ganha, muita gente perde também. Né? E setores que perderam foram pressionar o Trump, são setores que apoiaram o Trump. Então eu acho isso muito mais um efeito colateral desse vai e vem de políticas tarifárias do que exatamente uma política voltada nesse sentido ou voltada para isso. Uma outra explicação que eu acho muito interessante, o Rafael chega a tocar nela em algum sentido aí, e que eu acho muito interessante, eu vou tentar desenvolver um pouco mais o que o Rafael falou, e eu acho que ela faz algum sentido, mas também não explica completamente os impulsos tarifários do Trump nesse novo cenário internacional. Mas é a questão do masculinismo. Né? O Trump e a ideia de masculinismo, mais uma vez, né, ela está como um elemento, ela com um desdobramento desse elemento aglutinador que é a política tarifária. Quer dizer, o Trump insiste na ideia de elevar tarifas para trazer a indústria de volta, mas é essa indústria e essa chave, né, de aumentar a tarifa para trazer a indústria de volta traz consigo um subtexto discursivo. Esse subtexto é a ideia de que os cidadãos estadunidenses, sobretudo essa classe média branca que tem sido cada vez mais pauperizada, vai voltar para a linha de montagem das fábricas, entendeu? Os homens vão voltar para a linha de montagem das fábricas. Na medida que os homens voltam para a linha de montagem das fábricas, se reconstrói aquela família tradicional dos anos 50 até os anos 80, 90, que vigorou nos Estados Unidos e que exportou para o mundo o sonho americano. Quer dizer, o homem trabalha na fábrica, a mulher trabalha em casa, com uma cozinha super equipada, 2 carros na garagem, busca os filhos na escola. Então, a ideia de que vai trazer os empregos de volta a partir de uma política tarifária agressiva traz consigo no subtexto esse masculinismo, né? Essa política masculinista e de recuperação do sonho americano. Eu acho que isso faz sentido, inclusive, porque, como eu disse, a política tarifária é um elemento aglutinador do discurso trumpista, né? Mas também não explica sozinha a política tarifária, porque eu prefiro voltar nas questões materiais mais duras, né, mais objetivas. Então, eu acho que tem duas explicações que, a meu ponto de ver, me convencem mais, né, e que elas, em algum ponto, elas se conectam, e eu acho que se conectam muito. Por um lado, assim, uma explicação de que a ideia, e o Rafael já tocou nisso, de que o aumento da política tarifária ela surge, no final das contas, para compensar uma diminuição da taxação de imposto para o setor interno. Quer dizer, o Trump prometeu, durante a campanha, para vários setores da economia, né, uma série. Prometeu que ele daria incentivos fiscais, diminuiria imposto para o setor produtivo, e, obviamente, isso gera déficit.
Né? E para cobrir esse déficit, ele tem que aumentar impostos. Ele tem duas opções: ou ele aumenta o imposto do cidadão estadunidense, ou ele aumenta o imposto de importação, que, é claro, vai ser escalonado e vai pesar sobre o cidadão estadunidense, mas não é diretamente e não incide diretamente o cidadão estadunidense. Tem um efeito que é uma tentativa quase que deslocar o problema. Quer dizer, não sou eu que não sou eu que sou o ruim que estou taxando o cidadão estadunidense. O ruim são aqueles outros países que competem de forma desleal no sistema econômico internacional, e são eles que causam as dores do trabalhador estadunidense, né? Então é um pouco de deslocar o problema, né? De entregar o problema para de até internacionalizar o problema, né? De certa maneira. Então eu acho que isso faz muito sentido, né? Mas isso eu acho que tem um desdobramento para além disso, que é uma aposta, principalmente do grupo do Peter Navarro, de que essa hecatombe inflacionária que a gente espera quando tem o aumento de tarifas não vai acontecer nos Estados Unidos. Né? E por que eu acho que ele espera isso? Eu acho que ele espera isso porque ele aposta que ao fechar os mercados, né, ao fechar o mercado estadunidense para outras economias e para outros países, isso também tem um efeito sobre outros países, que é a desvalorização de moeda desses outros países. Quer dizer, se vende menos para os Estados Unidos, recebe menos dólar, se recebe menos dólar, há uma desvalorização de moeda. A desvalorização de moeda aumenta a competitividade desses outros países, o que aparentemente pode ser ruim para os Estados Unidos, mas significa que produtos de um país como o Vietnã, por exemplo, ao ser produzido com uma moeda desvalorizada, vai chegar nos Estados Unidos mais barato, né? E, obviamente, vai ter um acréscimo, um incremento de imposto, mas esse incremento de imposto não vai ser tão significativo no preço final do produto, porque esse produto chegou mais barato num país com a moeda desvalorizada. Esses caras apostam, inclusive, que o imposto aí vai ser, enfim, vai ser um incremento inflacionário, perdão, de pequeno, né, e contornável no médio prazo. Inclusive porque também apostam que o Fed vai aumentar a taxa de juros, né? E, obviamente, enfraquece ainda mais as moedas desses países competidores. Esse é um grupo ligado, quem aposta nisso, né, aposta nisso como uma política econômica, aposta em tarifácio como uma política econômica para o país. Então, a gente tem lá o Peter Navarro, ou o Ron Vara, né, que é o alter ego dele, que pensa essas coisas, e supostamente era um gênio da economia. Isso é uma história que a gente está levando no. Assim, cara, você imagina se isso fosse no país latino-americano, né? Mas é nos Estados Unidos, a gente meio que normalizou a coisa. É meio assustadora, tá? Mas, bom, não vai demorar muito para alguém falar que isso faz parte da latino-americanização dos Estados Unidos. Podem esperar. Mas, enfim, é um absurdo, né? Mas, então, de certa forma, os caras apostam que quem vai pagar o preço do aumento de impostos é o trabalhador de outros países, é o trabalhador dos países periféricos, semi-periféricos ou da China, que vendem produtos manufaturados nos Estados Unidos ou que estão na cadeia produtiva dos Estados Unidos. Quando eles falam, e aí assim, a gente vê essas coisas na internet, tem vários vídeos na internet que os caras caçoam dessa história, né? Porque perguntam para um trabalhador dos Estados Unidos que está na rua assim: você apoia o aumento de tarifas? O cara fala: apoio. Bom, quem vai pagar o aumento de tarifas é você? O cara fala assim: não, não sou eu. É o trabalhador, quem vai pagar é quem exporta. Quem vai pagar é o pai, é o Vietnã, é a China, tá? E os caras, de certa forma, eles conseguiram pescar essa lógica, né, de uma forma rebaixada, de um discurso mais rebaixado, mais popular, antes até do que esses analistas que ficam perguntando eles nas ruas. Porque é isso, eles apostam nisso, eles apostam que é o trabalhador dos países exportadores que vão pagar, no final das contas, essa conta, ou a maior parte dessa conta. Né? O Trump mesmo já disse, ele espera que vai aumentar a inflação, mas não muito. Né? Então a aposta desses caras é essa. Mas eu acho que existe uma outra explicação que se combina e se contradiz com essa ao mesmo tempo. Por que se combina e se contradiz? Porque reflete contradições dentro do próprio governo Trump. Né? A outra explicação é de que o Trump estaria aumentando tarifas, os Estados Unidos, enfim, o governo Trump estaria apostando no aumento de tarifas como uma espécie, não de política econômica, mas uma espécie de política de chantagem. Quer dizer, aumenta tarifas para que os outros países, representando o capital, enfim, setores do capital, venham negociar a redução de tarifas com o governo. Né? Então, quer dizer, o Brasil está sendo aí taxado em 10%
essa taxação vai fazer lá com que o governo brasileiro, representando os setores do capital brasileiro, vão até o Trump fazer o beijamão, né, e negociar ou tentar negociar tarifas menores. O próprio Trump já deu também indícios de que a política é um pouco essa, né? Ele estava se vangloriando aí anteontem, é, de que, de certa maneira, 70 países já haviam procurado eles para renegociar tarifas, e isso era ótimo. Essas duas perspectivas, elas têm algo em comum, né, que é a política tarifária, a utilização de política tarifária como um elemento de coerção do sistema internacional. Só que são diferentes, né? Uma delas aposta na política tarifária como uma política econômica de longo prazo, e a outra aposta na política tarifária como uma chantagem de curto e médio prazo. Quem representa essa perspectiva mais de política tarifária contra chantagem é o próprio Elon Musk. E aí a discussão do Elon Musk com o Peter Navarro essa semana pública deixa isso evidente, né, que há aí um embate entre essas duas perspectivas de até que ponto, no final das contas, a política tarifária como elemento de coerção tem que ser utilizado. Né? Até que ponto a política tarifária de fato, vai ser um elemento de coerção dentro da política dos Estados Unidos. Mas não é, eu não acho que. Então, eu acho que, na verdade, o que o Trump faz, e essas indas e vindas na política tarifária, respondem a essas duas explicações, ou essas duas pontos de pressão dentro do governo, né, que são, ao mesmo tempo, complementares e contraditórios. Mas eu acho que tem mais do que isso, assim, porque eu acho que, de certa maneira, há, ainda que. é, eu não sei se de forma ingênua, há uma discussão sobre emprego nessas duas perspectivas. Né? Na perspectiva do Peter Navarro, pode ser uma discussão sobre emprego que está atrasada há 50 anos. Quer dizer, é isso, o cara quer trazer os empregos para a indústria velha dos Estados Unidos de volta para dentro dos Estados Unidos, e que a gente vê que é basicamente impossível. A gente fica rindo daqueles vídeos feitos de inteligência artificial dos estadunidenses apertando parafuso de iPhone, né, como circulou por aí. Eu tenho dúvidas se o Peter Navarro tem essa ingenuidade toda, né? Quer dizer, por mais tosco que ele possa ser do ponto de vista da formulação da política econômica, ele sabe que a indústria que os Estados Unidos quer trazer para dentro de volta, quer trazer para os Estados Unidos de volta, é uma indústria intensa em tecnologia e não em mão de obra, né? E aí eu não sei até que ponto. Agora, por outro lado, esse setor tecnológico ele quer internalizar alguns processos produtivos de volta dentro dos Estados Unidos, justamente porque ele começou a perceber o tamanho da dependência, né, e da conexão que a economia e o setor dele estavam em relação à China e outros países da Ásia. Então, eu acho que há, de fato, um interesse em recuperar empregos desses dois polos, tanto do setor de tecnologia quanto da indústria velha. E esses caras, eles sabem que é recuperar empregos, mas é recuperar empregos não para todo mundo sair apertando parafuso, né? Mas empregos em setores de, tecno, de, aplica, de aplicação de tecnologia intensa na indústria, né? E aí, se a gente olhar para a política externa, isso fica mais óbvio do meu ponto de vista. Assim, eu acho que isso fica mais claro. Por que que o Trump tem tanto interesse, por exemplo, em terras raras na Ucrânia, em terras raras na Groenlândia, né, e no Canal do Panamá? Isso está ligado a essa discussão e essa disputa na política tarifária. Porque, ao que me parece, o que tem em comum entre Ucrânia, Groenlândia e Panamá, três lugares completamente diferentes um do outro, de qualquer ponto de vista, mas eles têm três coisas em comum, ou três coisas que se tocam ou que se entrelaçam. Né? Ucrânia e Groenlândia têm, enfim, riqueza das chamadas terras raras. Né? E a Groenlândia e o Panamá entre si fazem parte é, de rotas comerciais que Trump busca resgatar ou abrir. Né? No caso da Groenlândia, é abrir uma rota comercial pelo ar. E no caso do Panamá, é uma rota comercial, reconquistar, né, a hegemonia na rota comercial do Canal do Panamá. Então, assim, é óbvio que, pelo menos por trás disso, há o controle, há uma tentativa dos Estados Unidos, do setor do capital nos Estados Unidos, de recuperar o controle sobre rotas comerciais e recuperar o controle sobre terras raras. Se quer recuperar o controle sobre terras raras, ele quer ficar menos dependente de quem está produzindo tecnologia. Né? Então, eu acho que há sim
uma perspectiva e uma perspectiva de médio prazo, né, de certa forma, de reindustrializar, não os Estados Unidos completamente, mas de reindustrializar alguns processos produtivos dentro dos Estados Unidos e se tornar menos dependente da Índia. Então há uma articulação da China, perdão. Então há uma rearticulação entre a política tarifária e essa política externa nessa perspectiva que o Trump tem adotado. E aí, para já encaminhando o fim de coisas que eu gostaria de falar, qual é o lugar nosso do Sul, da América Latina, nessa perspectiva, né, no que vai acontecer daqui para frente e nesse mundo tão incerto. Ontem ou anteontem, o Peter Hegseth, né, foi falar, o Peter Hegseth foi falar na Fox News que precisava recuperar o quintal dos Estados Unidos com a América Latina, né? Isso teve uma enorme, enfim, reverberou aqui na América Latina. E, bom, depois o Marco Rubio falou algo parecido no mesmo sentido, né? Então, qual é o papel da América Latina? Onde a América Latina estará, né, nesse mundo que parece estar se formando? Eu acho que a América Latina, de certa maneira, é fundamental para os Estados Unidos. Quer dizer, eu tenho uma discussão com um colega de relações internacionais muitas vezes que me diz: mas a América Latina sequer aparece nos discursos presidenciais do Biden, por exemplo. E não aparecer mesmo. No do Trump começou a aparecer mais. Bom, mas uma coisa é, é a importância que a América Latina tem para os Estados Unidos, ou pode ter conjuntural. Outra coisa é a importância estrutural que a América Latina tem, né? E a América Latina tem uma importância estrutural para os Estados Unidos, né? O Império estadunidense se constrói na América Latina. As fundações e as raízes do Império estão na América Latina. Os Estados Unidos não podem sequer perder a América Latina. E por isso o Trump voltou a falar em América Latina e o Peter Hegseth vai falar essa coisa do quintal dos Estados Unidos, de recuperar o quintal dos Estados Unidos, né? Então eu acho que a América Latina tende a ganhar uma certa importância, e o Brasil especificamente tende a ganhar uma certa importância nesse novo contexto que vai se formando, ou que parece se formando. Agora, o Brasil e a América Latina têm duas opções, né, nessa guerra tarifária. Ou melhor, tem mais de duas opções, mas tem duas opções claras: é se envolver na guerra tarifária ou tentar articular uma perspectiva plural, multilateral e de formação de blocos com outros países periféricos e semiperiféricos para tentar negociar não só com os Estados Unidos, mas também com a China. Mas isso é o que a gente, enquanto intelectual, pode estar aqui pensando. Outra coisa é o que o capital do Brasil pensa. Outra coisa é o que os setores produtivos da indústria no Brasil pensam, aqueles que ainda existem, né? Porque, o processo de industrialização, tal qual nos Estados Unidos, aqui também foi muito, muito duro. Mas o que a gente vê na imprensa é, por exemplo, os setores do capital, como o setor de calçados, dizendo que é uma grande chance para o Brasil, que os 10% saíram barato, que os 10% significa que o Brasil pode negociar com os Estados Unidos diminuindo ainda mais barreiras, e que, com a exclusão da China e de outros países do Sudeste Asiático do mercado estadunidense, esse mercado se abre para calçados brasileiros, para roupas, tecidos, enfim, o setor têxtil brasileiro, para o setor de calçados, né, o setor de aço taxado em 25%, também acha que pode sentar com os Estados Unidos e negociar e ganhar mercado, né, frente a outros concorrentes, como o próprio Canadá, né, que endureceu a relação com os Estados Unidos. Então, esses setores não estão pensando numa formação de blocos, no que vai ser o BRICS, de se aproximar da Índia. Eu não vejo pensar isso, sinceramente. O que eu tenho visto nas últimas semanas é pensar em oportunidade para explorar o mercado estadunidense ou o mercado chinês, né? Porque, por outro lado, os caras pensam: olha, com a saída da agricultura estadunidense do mercado chinês, abre-se espaço para o Brasil. Que maravilha, que ótimo. E está tentando aí acender uma vela, né, para dois santos, né? E é complicado quando isso acontece, né? Porque eles têm ciúme um do outro. Toda política, o que a gente vê do, o que a gente vê de síntese desses dois grupos que disputam, né, a política tarifária nos Estados Unidos, da indústria velha ou da tecnologia, são propostas, como de Scott Bassett, por exemplo, né, de buscar fazer o máximo de acordos bilaterais possíveis. Ora,
um acordo bilateral dos Estados Unidos com o Brasil claramente vai excluir, né, toda essa perspectiva brasileira de explorar o mercado chinês ou de explorar relações de bloco, né? Então, a guerra tarifária ela também obriga, né, a adoção de estratégias que não são exatamente a de articulação, de vinculação, de alinhamento automático com nenhum dos dois lados, né? E o Brasil tem, inclusive, uma tradição de não se alinhar automaticamente com ninguém nesse sentido. Agora, a gente precisa ver como isso vai acontecer. Não me parece que é o que está em discussão agora, por incrível que pareça, por mais que a gente fale de BRICS, por mais que a gente fale de ampliar relações com outros países. Claro, assim, vale dar um desconto, né? O discurso do Lula na CELAC é um discurso de multilateralismo e justamente de diversificação de parceiros comerciais. Mas, enfim, a gente precisa ver onde isso vai parar. A Europa, por exemplo, né, a Europa tem se aproximado da China, tem indícios que a União Europeia vai se aproximar da China, né, e vai fazer esse jogo. A ver, né? Acho que é muito cedo para a gente apostar qualquer coisa. E tem, eu acho, um outro elemento da política tarifária do Trump, já para encerrar aqui a minha fala, por fim, que também diz respeito à América Latina. A política tarifária ela não funciona só como uma política econômica, ela funciona também como uma política de pressão política institucional sobre os outros países da América Latina. Quer dizer, através da política tarifária e de como esse desdobramento dessa política tarifária vai se dar, o Trump consegue, por exemplo, e o governo Trump dos Estados Unidos conseguem pressionar essa, essa nova esquerda que tenta suspirar, dar os seus últimos suspiros na América Latina, né? Porque ao trazer problemas econômicos para a América Latina, para setores do capital latino-americano, né, isso de alguma maneira, em países polarizados como o Brasil, reforça a oposição, né? É um dos elementos de reforço da oposição e de derrubada desses governos de centro-esquerda na América Latina. E aí a gente volta para a economia, né? Porque fortalecer esses governos de extrema-direita dá para constituir aí quase que um bloco, né? Que na aparência ideológica de extrema-direita, mas por trás dessa aparência ideológica está coalhado de interesses materiais que essa extrema-direita divide, inclusive, nas suas relações transnacionais, né? Bom, eu vou ficar por aqui, aí eu ouço vocês. Se tiver mais alguma coisa para falar, eu posso voltar nelas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Roberto. Eu acho que o debate de hoje ele realmente coloca uma série de especulações, né, na frente da gente que ainda não tem respostas claras, né? Eu vou abrir o debate, né, mas enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio queria levantar já algumas poucas questões. A minha primeira pergunta, porque começam a surgir análises as mais diferentes. Eu, esses dias, estava assistindo a uma entrevista do Jeffrey Sachs, né, que é um analista importante, onde ele aponta que o quadro que existia antes do Trump não se recompõe, né, novamente. Ou seja, nós caminhamos para um novo normal que ainda não é possível desenhar. Que novo normal é esse? Mas o velho normal, fora de cogitação, não existe mais. E ele aponta que isso pode acelerar um processo que já vinha se dando, que é o processo de decadência dos Estados Unidos como potência mundial, né? E eu queria que vocês explorassem um pouco essa história. É verdade que a gente enfrenta um processo de decadência, né? Uma decadência que, óbvio, é um processo de altos e baixos, é um processo não linear, óbvio, mas hoje é possível pensar, pensar que o Império Americano se abala, né, e pode se abalar de maneira importante, né? O Rafael apontava uma questão importante com relação à ciência e tecnologia, né, de como é que hoje o governo americano, de certo modo, despreza o avanço da ciência e tecnologia ao abandonar uma série
de projetos, uma série de pesquisas, né, a maneira como trata a academia, né, americana, etc. Né, a China hoje forma quase 10 vezes mais engenheiros do que os Estados Unidos por ano, né, muito rapidamente. Teve um estudo recente de uma universidade, de um centro de pesquisa australiano, se não me engano, né, que apontava que nas chamadas tecnologias críticas, hoje a China alcança já os Estados Unidos em uma parcela muito grande das chamadas tecnologias críticas. Eu não lembro exatamente o número, mas eu falava alguma coisa em ordem de grandeza, né, de que das 44 grandes tecnologias que podem ser consideradas tecnologias críticas para o avanço pro avanço da ciência e da tecnologia, a China já ultrapassa os Estados Unidos em 30 e poucas dessas, né? Eu assisti hoje uma entrevista de um, de um russo, né, que reside nos Estados Unidos, que era militar na antiga União Soviética e que hoje vive nos Estados Unidos, sobre a guerra da Ucrânia, onde ele dizia que a, a, a derrota americana está consumada. Resta saber agora a negociação é sobre como é que livra a cara do Trump, né, de se a derrota ficar nas costas do Biden. E ele apontava que um elemento importante disso é que a própria tecnologia militar, né, os Estados Unidos têm uma velocidade de avanço na tecnologia militar inferior à velocidade de avanço da tecnologia militar russa e chinesa, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento de um processo de decadência. É, é, Estamos vivendo um processo de decadência, né? Perguntam-me aqui se era o Martianov. Sim, exatamente o Andrei Martianov que levantava isso hoje numa entrevista. Além disso, né, tem um outro elemento que também o mercado mundial foi colocado em direção a um novo normal. O velho normal não se volta a ele. E esse novo normal, ele tem uma série de elementos nesse, né, que apontam para o novo normal, porque é, é, plagiando o Garrincha, né? Precisa combinar com o adversário. Se a gente não combina com o adversário, as nossas táticas dão errado, né? Então, você tem, com o jogo das tarifas, é óbvio que está todo mundo em busca de seus novos mercados. A própria China, muito rapidamente, mudou seu rumo para a valorização brutal do seu próprio mercado interno, para diminuir a dependência externa, né, de boa parte dos seus mercados. Ou seja, que jogo é esse? O que é esse novo normal? O que é esse processo de decadência ou não decadência? Se é possível a gente perceber rumos para essa maluquice que está sendo dada. Bom, já tem gente inscrita. Sérgio Mileto, com você, por favor. Obrigado, Granado, Berto, Rafael. O aprendizado é sempre muito grande. Eu também tenho aqui um monte de dúvidas. Ao ouvir a fala agora do Granado, eu lembrei do Hélio Jaguaribe, no estudo crítico da história, onde eles partem do princípio que as civilizações nascem, crescem e morrem sempre pelo mesmo motivo, que é a confiança que você tem naquela liderança que está lá. Claro que elas podem se arrastar militarmente, se segurar, mas a gente vê que Roma demorou 3 séculos. Aqui talvez não seja tanto, porque é muito difícil. Como é que os países ainda confiam nos títulos americanos? Eu não vi na fala dos dois uma questão. Eu estou falando isso porque eu li uma matéria e eu estou começando a achar que é fake news o que eu li. Eu queria que vocês depois me falassem ou não. Porque os Estados Unidos não têm como honrar sua dívida. E a perca de confiança. E eu fico na dúvida, porque se eles têm a maquininha de imprimir, eles imprimem mais e pagam. Quer dizer, então eu não sou economista, mas a tese que diz assim: o terror tarifário quer obrigar os países a alongar o prazo dos seus títulos e atribuir este argumento ao presidente do Deutsche Bank.
Eu não sei se isso tem alguma relação com verdade, gostaria de especular isso com vocês, né? É, porque a sensação que me dá é que daqui a pouco a China já diminuiu muito os seus ativos em dólar, vem diminuindo, o Brasil também diminuiu um pouco. Quem é que vai ficar com esse bico na mão se começar essa coisa da perda de confiança que está aí? Até me surpreende, por que que o dólar sobe nesse momento? Me surpreende como é que se dá essa relação. O novo Programa Brasil foi uma resposta, Nova Indústria Brasil, o NIB, é uma resposta brasileira a tentar também uma industrialização, diferente da do Trump, né? Mas é uma proposta de criar uma indústria verde, ecológica, altamente tecnológica, transformando biodiversidade em fármacos cosméticos para a gente fugir. E aí não é uma questão de sair do foco dos Estados Unidos para a China, mas é olhar realmente qual é o papel da América Latina, né? Qual é o papel nosso aqui na América Latina, que eu sempre estou falando, somos 670 milhões de pessoas, é um baita de um mercado, quer dizer, e temos uma biodiversidade enorme, além de terras raras e tantas outras coisas. Qual é o nosso papel nesse momento? Eu acho que a gente poderia continuar, não estar nem alinhado de um lado e nem do outro. Acho que o Itamaraty é um pouco mestre em fazer isso. Tenho alguns receios, no caso de Venezuela, a posição brasileira em relação à Venezuela, me assusta um pouco essa posição brasileira. E a outra coisa que foi falado aqui da aproximação da Europa com a China, hoje tinha uma matéria sobre o arranjo entre a Mercedes-Benz, Renault, Geely, que a Geely hoje já controla a Volvo, já é a dona da Volvo. Então, na área de indústria automobilística, me parece que esse arranjo já está acontecendo há algum tempo, né? Então, se isso seria uma demonstração dessa aliança da Europa com a China. Bom, era esses comentários que eu queria fazer e essa dúvida se é uma fake news ou se realmente os Estados Unidos está começando a ter problemas para estar pagando aqueles títulos que tem na data de seu resgate, né? Muito obrigado, Sérgio Mileto. Tadeu Valadares. Eu achei que as falas são muito diferentes, mas elas têm algo muito interessante para mim, se a minha interpretação não está equivocada. Eu acho que o Rafael trabalhou muito, muito, muito bem, assim, muito em cima do lance, com o que seria uma análise conjuntural. Realmente, o Rafael foi mostrando para a gente a coisa da conjuntura. E essa mostragem da conjuntura tinha um pano de fundo, que era, eu diria, um pano de fundo mais estrutural. Ele explorou menos o estrutural e mais o conjuntural. Eu acho que o Roberto fez uma coisa um pouco como se fosse o inverso. O Roberto explorou o estrutural, mas marcando esse estrutural, né, com a coisa da conjuntura que a nós todos desnorteia, né? Então eu vou, eu vou fazer a minha contribuição a tanta especulação. Eu penso o seguinte: todas as dificuldades para interpretar, tanto conjunturalmente como estruturalmente, foram, todas eu não diria, mas uma boa parte delas foi levantada pelos dois palestrantes. Mas acho que uma coisa que eu senti falta, digamos assim, porque eu sou meio obcecado com isso, é a questão do tempo. E eu creio que eu não estou sendo, não estou me equivocando. O Rafael disse: esse negócio não tem como dar certo. Eu tirei essa conclusão. Não tem como dar certo. Essa coisa, porque para dar certo, aí no finalzinho da fala do Rafael, ele disse: olha, para dar certo, o Trump teria que fazer A, B, C, D e tal. E o A, B, C, D, E, que o Rafael explicitou, na minha cabeça, é o Trump fazer um governo do Partido Democrata.
um governo com cuidados com as classes populares, digamos assim, o baixo da pirâmide, um governo que não perseguisse a universidade, um governo que não expulsasse trabalhador, um governo que procurasse elevar o nível cultural e educacional americano, um governo que favorecesse a ciência, a tecnologia, a academia, etc. Na retórica, na minha cabeça, é o desenho de um governo democrata muito esclarecido, muito esclarecido. Então, faço essa observação. Agora, eu acho que o problema é a coisa do tempo. Tudo o que o governo Trump quer fazer, né, e que já estava mais ou menos delineado no projeto 2025 da Heritage Foundation, tudo que ele quer fazer agora, com toda, entre aspas, a violência da fala, a violência das medidas tarifárias, as ameaças de todo tipo, as barbáries que estão sendo cometidas diariamente, isso tudo, ele atende, quer dizer, aí é o problema, ele atende uma aliança, que todo mundo aqui falou, muito complexa e tal, mas é uma aliança realmente que ela, sim, é altamente contraditória. Então, no tempo, não há. Eu não conheço tão bem assim os Estados Unidos, né? Mas olha, das minhas leiturinhas, veja só, o que é que o Trump tem, entre aspas, na mão? Aquelas famosas cartas do Trump, na minha cabeça, no mínimo, no mínimo. Ele tem uma parte de Wall Street, uma parte de Nova York, digamos assim, falando em termos de. Mas de Wall Street, basicamente. Ele tem o Texas, tudo que o Texas representa, de muito ruim em geral, né? Ele tem uma parte do Vale do Silício. Essa parte parece que está aumentando, mas isso aí, o Vale do Silício também é muito dançarina, dança do ventre, ele nos engana, né? Uma grande parte do que os americanos chamam, o Rafael e o Roberto sabem muito mais do que eu, de Main Street, que é a riqueza concentrada nas cidades pequenas, a riqueza, as atividades, os desejos, as vontades, os projetos de Main Street, como muito diferente de Wall Street, no limite, quase que antagônicos, né? Uma grande parte de Main Street está com Trump, né? E tem uma grande parte do voto do branco pobre, do latino-americano pobre, do afro-americano pobre, dos pobres, que estão nas grandes cidades, que estão no Rust Belt, que estão no campo, no campo, no Middle West, né, dos Estados Unidos. E essa gama é muito diversificada e com interesses profundamente antagônicos. Então, o que o Trump, para conseguir chegar à vitória eleitoral contra vento e maré, né, ele conseguiu montar essa coisa. Mas essa coisa, ela não se mantém no tempo. Aí volta a minha obsessão com o tempo. Para que se mantivesse no tempo, ele teria que contentar minimamente todos esses, digamos assim, mercados políticos e eleitorais paralelos e conflitivos. Isso aí, na minha cabeça, é uma enorme contradição que é insuperável no prazo de 4 anos, que já não são 4, são 3 anos de tratar de meses, tá? E que no meio do caminho, porque a democracia americana funciona assim, a democracia representativa, você tem a eleição de meio período. Então a gente tem, quer dizer, eu não acredito que o Trump caia como um castelo de cartas. O Trump, quando eu digo, é o Trump e o trumpismo. Aliás, por falar em Trump, uma coisa que eu também observei, nós todos. O Trump é aquilo que, veja só, o Trump foi considerado por um desses pensadores nova-iorquinos, judeus importantes, Robert Kaplan, esposo da famosíssima Victoria Nuland. Outro dia eu vi uns 2 debates dele, em cima do livro que ele, sintomaticamente, o último livro do Robert Kaplan se chama Wasteland, né? A Terra absolutamente jogada fora. E na entrevista, ele dizia aquela coisa bem senhorial, que os Estados Unidos estão absolutamente decadentes, porque agora essa gentinha chegou ao poder.
Enquanto que antes, no tempo, né, do tempo das da grande construção da democracia americana, a elite mandava, o povo acreditava na elite, a relação de povo e elite não era tudo muito mítico, mas é Kaplan, né? Havia uma relação de funcionalidade quase perfeita e isso tudo foi perdido. E foi perdido porque foi uma série, assim, na visão dele, uma série de erros de política interna, de política externa, disso, daquilo, que muito diferentes do que nós, como grupo, em geral, pensamos, pelo menos esse grupo que está reunido aqui. Mas é interessante. Aí você vê o que é que o Kaplan, a defesa, o que eu tirei dessas entrevistas que eu vi do Kaplan. Ele está dizendo, um mundo se esgotou. O mundo americano, que começou esplendorosamente em 1945, que veio esplendorosamente com Bretton Woods, esplendorosamente com a construção da Guerra Fria, esplendorosamente com a vitória da Guerra Fria. E esse mundo terminou, né? Então, eu acho que essa é a minha ideia. Aí eu tenho lido assim, um pouco, visto os títulos do livro, lido um pouquinho, mas é interessantíssimo. Tem uma série de livros cujo tema é o capitalismo. Então, todos eles muito centrados nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos. Aí os títulos são uma coisa muito denotativa. Você tem capitalismo canibal, Nancy Fraser, você tem capitalismo extrativo, você tem capitalismo, o capitalismo da revolução digital. E eu levantei assim rapidamente os 10, 11 títulos, todos capitalismo em crise, todos um desespero de buscar saídas. E dos poucos desses livros que eu li, eu achei um era muito técnico para mim, que era um livro sobre o capitalismo digital como um capitalismo de controle social. Mas de acho que é uma americana, que trabalha, pelo menos trabalha nos Estados Unidos, né? E eu tenho um livro do Ladislav Dobor, se vocês não leram, eu recomendo para vocês, que é interessantíssimo, que é o capitalismo como revolução digital. E todos, grande parte desses intelectuais de grande porte que estão pensando isso, estão pensando em que quando tem uma referência marxista, eles dizem que o modo de produção já não é capitalista. Aí tem, né, Varoufakis, aí é uma penca de gente, né? Então, a ideia minha é o seguinte: talvez essa gente toda tenha razão. O capitalismo está esgotado. Então, nós estamos vendo essa confusão toda, porque o capitalismo, na visão, pelo menos, do chamado Ocidente, ele está esgotado. O capitalismo que está em ascensão é o capitalismo chinês, né? É o capitalismo da ASEAN, que é um capitalismo, um é diferente do outro, e os dois são diferentes do capitalismo do Ocidente restrito ou do Ocidente ampliado. Essas categorias que os jornais trabalham. Então, a minha ideia é a seguinte: a gente não a gente tem que a única chance que o Trump teria seria que se ele tivesse com ele não o Partido Republicano que ele é, desenhou, que está na mão dele até agora, mas ele teria que ter um partido tipo chinês, um partido que permitisse controlar a coisa toda. Sem esse partido, ou seja, obedecendo a regra tradicional, que ele tenta mudar, já pensa até ter um terceiro mandato, mas isso não vai para frente. Mas qual é a situação? Por que que eu digo uma exaustão? Não vejo no Partido Democrata o Rafael disse, estão em crise, ainda não conseguiram responder e tal e coisa. Implícito, né, eu acho, na fala do Rafael, eles vão em algum momento se recuperar. E aí nós voltamos àquilo que um poeta de São Francisco, de décadas e décadas atrás, dizia que era a águia americana, que era uma águia com duas asas à direita. Era a única águia que tinha duas asas à direita. O Ferlinghetti, poema belíssimo e muito agudo, e que valia naquela época e vale hoje. E eu não vejo como o Partido Abrevia um Democrata. pouco, por favor. Estou fechando. Eu não vejo como o Partido Democrata consiga propor qualquer coisa. O keynesianismo está esgotado, o neokeynesianismo é muito ambíguo, o neoliberalismo está esgotado, né? O que não está esgotado é o tipo de organização capitalista encarnado hoje
pela China. Com isso eu concluo. Obrigado, Tadeu. Newton Basile. Olha, rapidamente, talvez não seja para hoje nem para os companheiros agora que estão falando, mas estou sentindo falta de uma análise de como é que estão os trabalhadores nessa jogada. Como é que estão as centrais sindicais mundiais? Como é que, né, se o trabalhador americano está contente porque quem vai pagar a conta é o trabalhador chinês, pô, e o internacionalismo dos trabalhadores? E é meio sumido essa questão de como é que está a organização, os trabalhadores estão sendo representados politicamente em algum lugar, por quais partidos, por quais organizações, né? Tem novas organizações. Os partidos antigos dos trabalhadores também já sucumbiram. Então, eu não sei se é para um outro papo, né, essa questão, mas eu não. é, Praticamente os trabalhadores e a organização dos trabalhadores desaparecem, né? Parece que não existem. Aí. Obrigado, Newton. Bom, agora eu acho que posso devolver. Rafael Iores, com você, por favor. Tudo bem. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, como eu tinha dito antes, né, ouvi-los também, porque não tem a menor possibilidade enfim, dar conta desses comentários inspirados e inspiradores aqui. Precisaríamos de não só mais 2 horas, mas muito 20 horas. Então, só apontar algumas coisas. Começar pelo fim, que eu acho que são coisas importantes mesmo que foram colocadas. Primeiro, bom, de certa maneira, é uma meia-culpa. Eu não tratei dos trabalhadores, mas eu acho que é uma guia fundamental. E é fundamental, é uma grande pessoa, que eu acho que é uma grande pergunta de responder isso, na verdade, né? Onde é que estão os trabalhadores? Eu vou responder um pouco com empiria. Quando eu fui nessa demonstração que eu mencionei antes do Bernie Sanders aqui em Denver, há umas 2 semanas, aí, claro, antes do Bernie Sanders, outras pessoas vão lá no palco e falam e tal, e teve um sindicalista de um setor, não me lembro agora qual que era, mas era um. Porque, assim, por exemplo, teve uma sindicalista dos professores, normalmente são mais progressistas e tal, e teve um sindicalista, homem branco, que eu não me lembro qual que era a atividade, mas eu fiquei surpreso como eu achei muito avançado a fala dele, muito progressista e defendendo muito os imigrantes. Eu acho que era um setor de trabalhadores ligados à agricultura e tal. Eu falei assim, olha, interessante que está começando a ter, eu acho que porque tem uma longa tradição dos sindicatos norte-americanos serem mais tão corporativistas ou mais que no Brasil, ou enfim, né, trabalharem muito dentro do Estado, aceitarem a posição. Depois, né, isso, digamos assim, na Guerra Fria em diante, né, e ao ponto que foram desmobilizados de maneira muito forte. Então, se a fala desse sindicalista representa uma novo afã dentro do sindicalismo de estar mais aberto para alianças, né, que envolvam outros temas ligados não só para defender a sua atividade, o seu sindicato, que é uma tradição muito forte aqui do sindicalismo, né? Eu acho que isso é interessante. Em algum grau está ligado ao comentário do Tadeu, dessa questão de se não se sustenta, porque, em última análise, concordo, precisaria mais tempo, precisaria ter um partido mais unificado e mais tempo, né? E não um questionamento nas urnas que, de novo, como eu citei rapidamente, ou se ocorrer o ano que vem, eu acho que vai ocorrer, né? O Trump tenderia a perder a maioria no Congresso, o que iria dificultar muito, né, essa agenda toda dele. Por isso, né, aí para tentar comentar as duas coisas, os trabalhadores também precisam de tempo. Esse é um processo muito incipiente, né? E o que o Bernie Sanders está fazendo, essas caravanas, essa passeata toda, se dermos tempo a isso, acho que poderíamos ter aí uma agenda mais progressista, né? Porque eu não sou tão otimista, viu, Tadeu, que os partidos democratas vão aprender a lição. E os democratas contam com a eleição do ano que vem. São muito institucionais. Contam com essa eleição do ano que vem, que a gente vai conseguir bloquear a agenda do Trump, né? E pode vir a ocorrer de fato. Mas também não vai dar uma resposta real ao que o país precisa, ao que os trabalhadores, especialmente do país, precisam. E é nisso, sabendo disso, eu concordo com o Roberto, eu acho que a gente sempre peca um pouco e são muito histriônicos, especialmente o Trump, de achar que os caras são muito incompetentes. Eu acho que tem uma incompetência nessa retórica toda histriônica deles, né? Eles contam muito com isso, por isso que eles estão jogando muito agressivamente, muito rápido. Eles sabem que o tempo é curto, então eles contam muito com isso. E eu acho que vai haver muita supressão do voto na eleição do ano que vem, vai haver muita repressão à oposição, à esquerda, a campanhas ao voto. Claro que os democratas, do ponto de vista histórico, tenderiam a reconquistar a Câmara.
né? Normalmente ocorre isso nas eleições de meio mandato, mas eles sabem muito bem disso, e, portanto, eles vão jogar todas as cartas nesse 1 ano e meio que eles têm ainda enfim, para evitar essa derrota e para ir, né, continuar com essa agenda. Eu acho que eles são cientes disso. Ah, retomando aqui, então, bom. ah, eu também não sou economista e não saberia responder se é fake news ou não, Sérgio, essa questão aí de honrar os títulos da dívida ou não. Mas eu acho que junta um pouco o comentário do Roberto, se essa cálculo que eles fazem, né, que não vai aumentar o custo de vida suficiente porque vai haver a queda a cambial com a produção dos outros países e que de uma maneira vai haver um equilíbrio que não vai levar a um choque inflacionário mais forte, que viria a erodir, né, erodir a popularidade do Trump nesse pouco tempo que ele está tendo. Mas é um cálculo arriscado, né? Achar esse balanço aí é complicado. Eu acho que isso tem a ver com o título da dívida no seguinte sentido. Primeiro que tem essa excepcionalidade do dólar como moeda internacional. Os Estados Unidos como essa forte tradição inercial aí, né, de manter o título da dívida dos Estados Unidos como em última análise, o lugar mais seguro para colocar o dinheiro. Mas eles correm o risco de começar, e já começou a erodir essa confiabilidade nisso. Eu acho que eles contam, né, de novo, a fazer rapidamente, aceleradamente, jogando várias as cartas, que eles conseguirão, né, ainda manter e suprir isso, mas é de novo um jogo arriscado. E aí, só para fechar, e peço desculpas que eu não estou conseguindo, de fato, responder como deveria todas essas questões, mas não é impossível. A questão do Granado. Eu concordo, eu acho que há um novo normal. Eu acho que sempre é um novo normal quando você tem essa puxada para a extrema-direita, né? O Biden, por exemplo, né, ele teve um pouco essa abertura para os sindicatos e tal, mas frente a manter várias posições do Trump, né, ele trouxe um pouco para a agenda essa confrontação com a China, posições trumpistas, inclusive em relação às tarifas, né, no próprio governo do Biden. Então, eu acho que coloca um novo normal. Mas eu acho que quando você fala, Granado, no novo normal, é um novo normal maior ainda, muito mais estrutural, né? E eu acho que sim. Eu acho que bom, de novo, se a gente tiver tempo e a mobilização dos trabalhadores aí, Newton, conseguisse ou conseguir, né, reverter e teremos um novo normal como a gente gostaria de ter, né? Mas eu acho que o plano A não, o cenário A, o cenário mais provável é um novo normal, onde apagar fogo do fascismo extremo, é apagar fogo da destruição dos organismos multilaterais, é apagar fogo, né? Então você tende como é que os democratas vão conseguir? O Trump perca a maioria e perca na próxima eleição, o trumpismo perca, o trumpismo vai continuar sendo muito forte. O Biden ganhou em 2020, o trumpismo continuou forte, conseguiu trazer de volta o Trump ainda muito mais articulado, mais preparado, mais agressivo na sua agenda doméstica e internacional. Então, sim, não é uma questão só eleitoral, é uma questão estrutural. Metade da população dos Estados Unidos. Claro, a eleição não reflete exatamente as grandes maiorias, até porque o processo eleitoral aqui é muito questionável, mas uma grande parte da população americana, de fato, está convencida de que esse é o caminho. Isso não vai ser revertido mesmo que o Trump ou um candidato do trumpismo perca a próxima eleição presidencial. Então, você está no novo normal do ponto de vista sociológico, de maneira mais estrutural. Eu acho que você coloca desafios para a agenda do Partido Democrata, que eu gostaria fosse mais progressista, mas, por exemplo, vai ter que ter uma agenda, já tinha uma agenda dura, inclusive em relação à fronteira, por exemplo, para trazer o Brasil aqui para fechar, a questão da segurança pública, né? E a própria questão do que o PT não conseguiu dar conta disso e provavelmente daria conta só de uma postura um pouco também mais ligada, por exemplo, o partido, acho que a administração do PT na Bahia, né, passava um pouco por aí, essas questões. Então, acho que, infelizmente, sim, você coloca um novo normal no sentido da agenda, do discurso, da narrativa, dos temas, né? Acho muito difícil que mesmo que o Trump saia do poder, você consiga eliminar rapidamente essa questão das tarifas. Requeriria uma nova articulação, né, lá pós-Segunda Guerra, de construir, né, arcabouços multilaterais que são extremamente urgentes, especialmente em relação climática, por exemplo, só para fechar, né? Ou seja, nesse meio tempo todo, você está tendo os problemas estruturais da humanidade continuam muito fortes, né? E com esse novo normal que hoje não se fala mais em questão climática, né? A gente está falando de tarifa, está falando de guerra, talvez, né? A Europa falando em guerra, tanto agora como se preparando para uma terceira guerra mundial em território europeu. Esses são os novos temas que invadiram a agenda nos últimos 6 meses e a gente é difícil apontar direitos dos trabalhadores, questão ambiental, né? Mas por isso é o papel da gente estar pensando nessas coisas aqui. Eu queria só, não sei se quando o Roberto falar, ele pode me responder a seguinte pergunta. Te ouvindo, Roberto? Sempre é muito bom. Eu achei que você acha que pode funcionar.
que o Trump, essa postura do Trump pode funcionar. Não sei, não sei se eu entendi mal ou se você pudesse falar aí. Obrigado, gente. Bom, é sempre bom estar, assim, as intervenções foram muito boas, porque coloca a gente para pensar também numa série de questões que às vezes a gente não pensa. Eu vou começar a fazer como o Rafael, meio começar de trás para frente, né? E já para liquidar a questão se eu acho que pode funcionar ou não. Eu acho que há, como eu disse, um conflito interno no governo Trump. E eu acho que a tendência é esse conflito se equalizar em algum momento, né? Se esse conflito permanecer, eu acho que não vai funcionar. Agora, se ele conseguir equalizar o conflito entre esses grupos divergentes em algum momento, eu não apostaria que não funciona. Porque não é que eu acho que vai funcionar, é que eu ainda não fui convencido de que não vai. Porque sempre quando alguém vem com a crítica ao governo Trump de que não vai funcionar, é a partir de uma perspectiva de uma economia global assentada, né, nos pressupostos liberais pós-45. E isso não existe mais, né? Isso é como a gente está dizendo aqui, o que a gente tem é um povo normal. Então, a gente não pode analisar estruturalmente a realidade a partir de instrumentos que a gente era acostumado a analisar a política externa, sobretudo a política econômica internacional, de 45 para cá. E aí, pegando a coisa do novo normal, né? A gente está falando muito de novo normal, o novo normal vai ser de política tarifária, vai ser de protecionismo econômico dos Estados Unidos. Ora, tudo bem, isso é o novo normal porque é uma situação nova. Mas ela não é completamente nova. Ao contrário do que eu ouvi hoje num dos podcasts mais ouvidos no país, né? De um dos jornais, dos grupos de comunicação mais ouvidos no país, e que o cara dizia, com todas as letras, que os Estados Unidos sempre defendeu o livre comércio. Isso não é verdade. Os Estados Unidos têm uma industrialização extremamente protecionista, né, até meados de 30 e que se consolida como uma perspectiva liberal, comercial liberal, a partir de 45, a partir do final da Segunda Guerra. Começa no meio de 30, mas se consolida a partir de 45. Né, muito se falou nos últimos dias, né, do exemplo do Smoot-Hawley Act, né, que aumentou as tarifas na década de 30 e piorou a crise de 29. Mas assim, o que as pessoas não se dão conta é de que o Smoot-Hawley Act, que aumentou as tarifas, não aumentou as tarifas de 0 para 60%. Aumentou as tarifas os Estados Unidos tinham na década de 20 entre 20% e 40% de imposto tarifário, né, e foi aumentado para 60% a 80%. Então não é que aumentou do zero. Esse novo normal, ele é novo, mas ele tem elementos antigos e que deram certo no outro momento. Né? Então é por isso que eu não aposto que vai dar errado. Agora, o mundo é outro. As cadeias produtivas elas estão completamente pulverizadas globalmente. Né? Não é igual a década de 20, não é igual ao final do século XIX. Embora existisse, né, tem uma perspectiva, inclusive, né, de gente que trabalha com a globalização do século XIX, que tem também cadeias produtivas pulverizadas. Mas ela é muito mais, essas cadeias são muito mais pulverizadas, e vou usar um termo que eu não gosto porque eu não acredito em interdependência, mas interdependentes no sentido de que elas das cadeias produtivas e não do sistema internacional global. E a gente precisa ver o que vai acontecer. Eu não aposto, eu não dou de barato que vai dar errado. Né? O que eu acho é que a gente precisa esperar para ver justamente por causa dessas incertezas. Quando a gente fala que vai dar errado, em geral, é a partir de pressupostos de um mundo liberal com ferramentas desse mundo liberal. Então, o que eu acredito é que há um novo normal que traz coisas que a gente já conhecia, não só protecionismo, mas como o próprio fascismo, né, perspectivas fascistas. E o que eu acho é isso, assim, esse novo normal é um novo normal em que o Estado voltou a ser, para o bem ou para o mal, um jogador, né, claramente. Ele sempre foi um jogador, né, mas a perspectiva liberal barra neoliberal sempre fingiu que o Estado não jogava esse jogo. E agora o que o Trump está dizendo é: o Estado joga esse jogo. Nós vamos jogar esse jogo. Né? Isso é política de Estado. Então, eu não dou de barato que vai dar certo nem errado agora. Se continuar essa bateção de cabeça entre os dois polos aí do governo Trump, que aliás também estava colocado, né, desde a eleição, estava colocado. A gente sabia que os grupos que sustentavam o Trump eram grupos muito heterogêneos e com interesses bastante heterogêneos. A velha indústria,
o setor de tecnologia, os trabalhadores pulverizados, né? E aí eu entro na questão dos trabalhadores, que eu acho muito instigante, assim, é um tema que eu gosto muito, inclusive, do ponto de vista das minhas pesquisas de história. É, trabalhador dos Estados Unidos que já foi uma mão de obra 40% sindicalizada, hoje é 9%. Né? Os sindicatos perderam uma força enorme de 70 para cá. E a gente falando, crise, se os Estados Unidos está ou não está em crise, né? Isso é fruto dessa crise. Né? Os Estados Unidos estão, na minha perspectiva, os Estados Unidos estão em crise, não só minha, claro, né? Mas assim, eu concordo com aqueles que acreditam que os Estados Unidos estão em crise desde a década de 70 e que o neoliberalismo ele nunca salvou o capitalismo, ele é a própria crise, no final das contas. Ele é um sintoma da própria crise. Ele é o desespero capitalista. O capitalismo está em crise, os Estados Unidos estão em crise. Agora, os processos de crise de uma potência é do que a gente chama na história de média duração e de um sistema de longa duração. A gente não sabe nem se eles vão se recuperar dessa crise ou não, pode ser que se recupere. Né? Eu não jogo com essa bola de cristal de que os Estados Unidos estão em crise, então eles vão ser uma potência que vai se destruir e acabar. Não sei, não estou em crise. Sei se eles vão se recuperar da crise ou se não vão. Agora, se os Estados Unidos também estão em crise e deixarem de ser uma potência nos próximos 10 anos, vai ser talvez a potência mais intensa, mas mais curta de toda a história da humanidade. É o hegemônico mais curto, é o império mais curto de toda a história da humanidade, talvez, dos grandes impérios, né? Então, eu não sei, assim, é óbvio que me parece que os Estados Unidos estão em crise e que o capitalismo está em crise. Agora, se eles vão, e que estão há muito tempo em crise, há 50 anos em crise, mas 50 anos do ponto de vista da história é nada. Na longa duração é nada. Para os chineses é nada. Eles estão se preparando há 50 anos. Né? Eu tenho essa clareza, assim. Os Estados Unidos estão em crise há 50 anos, o capitalismo está em crise há 50 anos e os chineses estão se preparando há 50 anos. Né? Então, do ponto de vista, quando a gente olha a história da longa duração, eu acho que não dá para a gente apostar muita coisa quando a gente fala da questão sistêmica ou da questão de potência. Né? O que dá para a gente compreender é que realmente há uma crise. E os trabalhadores são reflexo dessa crise. Né? Os sindicatos estão desmobilizados, os trabalhadores nos Estados Unidos estão extremamente desmobilizados. O que a gente vê do ponto de vista dos trabalhadores que apoiaram o Trump são esses trabalhadores atomizados, que não se sentem, inclusive, trabalhadores no sentido da identidade operária. E é claro que isso, por outro lado, vai se refazendo. Né? O Partido Democrata, o Bernie Sanders, a Alexander Ocasio-Cortez, mas para falar do que o Tadeu levantou, tudo isso leva tempo. Né? Os chineses percebem isso muito melhor do que a gente. Né? Que esse tempo não é o tempo das nossas vidas nem o tempo dos homens, né? É o tempo da história, que é a longa duração, que é assim, que inclui aí a média e a longa duração na história. Para a própria reorganização dos trabalhadores, eu também acho que é isso. Eu acho, assim, eu acho, e aí fazendo previsões que eu odeio, mas tudo indica, e o próprio Trump e os assessores do Trump já contam com a possibilidade de perder o Congresso daqui a 2 anos. Porque essa é a tônica da política estadunidense. Né? E justamente por causa disso eles estão, como o Rafael disse, acelerando. Né? O Trump faz tudo em nome em decreto e vamos ver o que dá. Né? É um decreto e vamos ver o que dá na justiça. A própria política tarifária é baseada numa brecha que ele encontrou, que ele atrela o aumento de impostos à defesa nacional com a entrada de fentanil nos Estados Unidos. Tudo isso ele está fazendo com base, quer dizer, o Lesoto, que foi um dos países mais taxados, por incrível que pareça, né? Exporta de fentanil para os Estados Unidos? Nada, absolutamente nada. Mas a perspectiva e o que deu a carta branca, entre aspas, para ele adotar a política tarifária é uma justificativa de segurança nacional da entrada de ilícitos dentro dos Estados Unidos. Então, assim, ele faz tudo correndo justamente porque ele sabe que ele vai perder a eleição, mas ainda tem um outro elemento nisso. E aí eu volto aos trabalhadores e ao Partido Democrata. O que o Partido Democrata oferece aos trabalhadores hoje? Nada. A grande liderança que junta 30 mil pessoas em Denver é um político independente e uma política jovem, um político velho, já idoso, né, já nas suas últimas campanhas, literalmente, ele mesmo fala isso, independente, e, por outro lado, uma mulher muito jovem que é escanteada do Partido Democrata, que é tolerada dentro do Partido Democrata. O Partido Democrata hoje aposta aquilo que a gente, de certa maneira, apostou no Brasil, de que o Trump vai se enforcar com a própria corda.
é uma aposta muito complicada de se fazer, muito complicada, né? É a aposta que os liberais estão fazendo, de que o Trump vai se enforcar com a própria corda e que nada disso vai dar certo. Bom, eu acho que é um erro, né? Apostar que isso é um erro, eu vou acertar sempre, porque se for de fato um erro, é, eu tô certo. E se não for, eu tô feliz, porque o Trump vai quebrar a cara, ótimo, legal. Mas é um ganha-ganha, né? Quase que uma perspectiva ontológica da história da ciência política. Mas então, assim, eu acho que a gente tem a questão do tempo é muito importante, né? Porque eu acho que tem uma outra coisa na questão do tempo. O Trump aposta que vai dar errado para todo mundo e menos errado para os Estados Unidos. Eu acho que é um pouco isso. Não é que não vai dar errado. É o que eu falei. Ele admite que vai aumentar a inflação, por exemplo. Mas ele aposta que vai dar menos errado para os Estados Unidos e mais errado para todo mundo. Acho que essa é a grande aposta dele. E aí é o tempo dele se recuperar. É o tempo de recuperar a economia. Você fala que o Trump queria um partido chinês único. É isso que ele quer. Ele fala isso literalmente. E eu não duvido que ele consiga algo parecido, né? Acho que o terceiro mandato é meio improvável, mas não sei, o J.D. Vance está aí, o trumpismo não vai morrer, como a gente já falou. É, Então eu acho que ele aposta nessas coisas, e eu não subestimo esse tipo de coisa, né, pela própria experiência brasileira. Sobre a própria China, e aí para finalizar, né, a questão da China como como potência, a questão militar, né, tecnologia militar russa e chinesa. Olha, eu duvido muito, assim, principalmente em relação à Rússia, né? A China pode ser que a tecnologia militar chinesa cresça, mas tem duas coisas que a China não parece querer nesse momento. A primeira é ser uma potência militar para enfrentar os Estados Unidos no campo militar. Veja só, os Estados Unidos têm mais de 80 bases no mundo, a China tem uma, fora da China. Se a China quisesse ser uma potência militar para enfrentar os Estados Unidos, do ponto de vista militar tradicional, eu acho que a China, nesse momento, estaria investindo em mais bases fora do território chinês. A China tem uma base fora do território chinês na África, né? Salvo engano, em Senegal, mas não tenho certeza. É, Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa que a China não parece querer é assumir o papel que os Estados Unidos têm de ser o provedor da moeda global. Eu acho que a China não tem esse interesse, justamente porque é, eu acho que a crise que os Estados Unidos enfrentam e a crise que o capitalismo enfrenta a partir de 70 para cá, ela não é só por isso, mas ela passa pelo papel dos Estados Unidos e do dólar como moeda global, né? Eu acho que passa por isso. Eu acho que os chineses sabem disso, né? Os chineses sabem disso. E aí, bom, a dívida dos Estados Unidos tem a ver com isso. Os Estados Unidos precisa imprimir dívida, precisa fazer dívida. Se os Estados Unidos não faz dívida, os Estados Unidos não é mais o hegemônico global, né? Se os Estados Unidos não faz dívida, ele não é a ponta de lança do capitalismo. A dívida dos Estados Unidos é impagável? Não sei, eu acho que não. Assim, a dívida dos Estados Unidos hoje, salvo os números, eu posso estar variando os números um pouco, né? Mas, salvo engano, a relação PIB-dívida dos Estados Unidos é de 120 ou 130%. A relação dívida-PIB do Japão é de 250%. Então, se a dívida dos Estados Unidos é impagável, o Japão quebrou, né? Então, assim, eu acho que isso é um exagero, mas não sei também, porque aí eu deixo para quem é mais economista hardcore, assim, eu brinco com a história econômica e com a economia política internacional, mas não com a economia hardcore. Eu acho que é isso. Mas ótimo, obrigado pelas questões, porque ajuda a gente a pensar. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que a gente hoje percebeu, né, muito claramente que ainda há muita coisa a aprofundar nessa discussão e provavelmente não só porque por falta de conhecimento, mas porque a dinâmica do que está acontecendo no mundo é tão veloz, tão rápida, tão profunda, que ainda falta muita possibilidade e até muita capacidade de análise entre nós, né? Mas eu acho que o debate foi riquíssimo. Queria agradecer muitíssimo ao Rafael, queria agradecer muitíssimo ao Roberto e queria agradecer já também a participação de todas as pessoas que estiveram conosco e solicitar a quem nos assiste pelo YouTube que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira num novo Diálogo Ansul. Muito boa noite a todos e a todas.